Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou aqui o professor Odair, estou aqui para mais uma aula, certo, de física. Dessa vez vou esclarecer para vocês o que é dilatação térmica, certo? E tirar as dúvidas sobre as principais aplicações de cada uma das dilatações que eu vou apresentar para vocês hoje. Então aqui é um resumão, certo? Para vocês entenderem de forma bem clara onde se aplica cada uma das dilatações e qual a definição delas, certo? O que é que vocês têm que observar nas questões, tanto teórica quanto as questões de cálculo. Tranquilo? Quem não é inscrito no canal já se inscreve aí, certo? Para acompanhar as próximas aulas que eu vou estar postando, essa série de aulas aí sobre calorimetria, tá? E termologia. Então vamos lá, para a gente perder mais tempo, né? Então, de fato, o que é dilatação? Conceito inicial. Então, eu já coloquei na tela de vocês também aqui de forma bem simples, tem mais coisas, mas de forma bem clara para vocês esclarecerem. Quando a gente aumenta a temperatura de um corpo, certo? Naturalmente, os átomos desse corpo eles se agitam. É comum. Então, quando isso acontece, o material começa a ter deformações. Essa deformação a gente chama de dilatação, que é o aumento, né, das suas dimensões. Essas dimensões é o quê? O comprimento, largura, né, altura. A gente vai ver essas características aí. Então, o corpo começa a se expandir ou se deformar, que é a mesma coisa, e aí a gente tem um tipo de dilatação, que são três. Vou deixar aqui para vocês, né? São as principais dilatações que a gente vai ver. Tem algumas específicas que a gente não vai ver nessa aula agora. Então, as três principais, eu numerei aqui. Primeira, são a linear, ok? Então, você aquecer uma barra, né, de metal ou qualquer outro material, naturalmente, um tamanho inicial, como eu estou mostrando aqui embaixo, ó, ela aqueceu, ela começa a esticar, a alongar, aumentar o comprimento, certo? E aí, no final, você tem essa barra aqui de baixo, ou seja, se a gente comparar uma barra com a outra, observe que a barra inicial é um pouco menor e a segunda barra, depois de aquecida, ela já tem uma nova dimensão, um novo tamanho. Então, é que a gente diz que ocorreu, certo? Uma dilatação linear, certo? De uma dimensão. Por isso que eu até marquei aqui, ó, uma dimensão. Por que uma dimensão, Bruno? Porque somente o comprimento aqui, né, que está expandindo, está aumentando, ok? Bora agora para a dilatação superficial, tá? Quando acontece a dilatação superficial? Gente, toda a superfície quando aquece, certo? Vocês vão ver depois na aplicação. Quando aquece, ela só recebe radiação solar ou um aquecimento direto com alguma fonte de calor, ela tende a sofrer rachaduras, né? Se for uma coisa elástica, ela vai esticar, né? Se for algo de metal, ela também vai expandir. Vai expandir o quê? A área. Por isso que eu vou marcar aqui. Dilatação diária ou dilatação superficial é a mesma coisa, certo? Então a área, a superfície de uma mesa, né, de uma bancada, recebeu muito calor, expandiu, ou dilatou, ou deformou, que é os termos que vocês vão encontrar em algumas questões, você está trabalhando basicamente com uma dilatação superficial. Então veja só, dilatação diária ou superficial, que é a mesma coisa. Aqui embaixo eu até coloquei aqui um retângulo aqui de uma área. Você tem aqui uma área inicial, né? Veja o tamanho da área inicial. Ela sofre algum tipo de aquecimento, recebe calor e tal, e aí ela se expande, que pode ser duas dimensões, certo? Se alinear, eu vou botar aqui 1D porque é uma dimensão, né? A, a diária, que é a dilatação aqui, essa segunda figurinha aqui que eu estou circulando, expandiu mais, como você pode observar. Então, ela aumentou o comprimento e aumentou a largura. São duas dimensões. Então, tá aqui 2D, só para a gente diferenciar, tá? Que é muito comum vir em questões ele perguntar, uma superfície sofreu uma dilatação 2D. 2D, duas dimensões, é área, ok? Tranquilo até aí? E dilatação volumétrica, né? Para a gente fechar os três tipos aqui. A volumétrica, certo? O nome já diz, se trata do volume, né? Volume de algum corpo sólido, geralmente, provavelmente ele vai sofrer alguma expansão, alguma deformação. Então, dilatação de volume ou dilatação volumétrica é a mesma coisa. Nesse caso, como é um volume, é um sólido, né? A gente tem as dimensões, vai se expandir em três dimensões. E que dimensões são essas? Aqui eu coloquei o cubo porque é mais fácil a gente visualizar aí, certo? Tem aqui o cubo inicial, ó, né? O volume inicial, isso aqui.
E aqui eu tenho um volume V, né? Final, depois de aquecer, depois de dilatado. Então você percebe que o comprimento mudou, aumentou. A altura dele aqui, ó, aumentou um pouquinho, tá vendo? E a largura também, né? Então você tem comprimento aqui na lateral, tem a largura aqui na frente, a altura, tem 3 dimensões. Então vou até colocar aqui só para vocês guardarem que dilatação volumétrica é em 3 dimensões, tá? E que dimensões são essas? Largura, comprimento, altura, alguns chamam de profundidade, é a mesma coisa, certo? Então é fácil visualizar, né? Quando um cubo, você está aquecendo ele, você expande ele, você tem essa ideia de dilatação aí volumétrica, ok? Então tem os 3 tipos de dilatação com suas dimensões, certo? De forma bem simples, resumida. Então para vocês não se confundirem nas questões, principalmente, gente, questões teóricas, tá? Fiquem atentos. E aplicações. Onde é que eu posso encontrar, eu posso aplicar essas dilatações no nosso cotidiano? Aí eu separei alguns slides para a gente ver aí, né, e avaliar. Vamos lá, deixa eu mostrar aqui o primeiro, tá? Pronto, tá aqui no centro da tela de vocês, ó. Deixa eu enquadrar aqui um pouco melhor. Primeiro caso clássico, ó. Então aqui, né, uma situação de fios, cabos, né? Observe que ele tem uma barriga, né? Aqui, uma curvatura, vou desenhar aqui para a gente ver, bem grande. Isso aqui é um exemplo clássico, certo? De dilatação linear. Gente, dilatação de cabos, corda, certo? Trilhos de trem, como tem aqui um exemplo aqui, ó, embaixo, aqui, uma foto que eu trouxe para vocês, que são barras, né? É dilatação linear. É só o comprimento que está sofrendo dilatação. O caso do poste é o exemplo clássico. Os cabos que estão pendurados lá, suspensos aqui, ó, como vocês podem ver, tem aquela barriga, né, grande. E a tendência é que essa barriga vai aumentando ao longo dos anos, porque ele recebe calor, recebe frio, né? E aí essa radiação do sol excessiva faz com que esses cabos sofram dilatação. E o que é que aumenta? O comprimento. E aí ele faz o quê? Vai criando essa barriga mais longa, né? Vai afundando aí. O trilho é a mesma coisa, o trilho de metal, veja que aqui tem uma rachadura aqui, essas rachaduras vão surgindo por causa do calor excessivo. Então os átomos se agitam, ele expande, como é uma barra de ferro, né, uma barra metálica, então ele trinca, né? Então ele não vai só esticar, em alguns casos ele se rompe, né? Tem pequenas ranhuras que a gente chama. Pronto, vamos para mais um caso, usar uma aplicação aqui. Pronto. Pronto, perfeito. Aqui tem, ó, o primeiro caso aqui é de uma ponte. Veja que tem uma fenda muito grande aqui, uma abertura muito grande entre o calçamento e o início de uma ponte. E aqui eu tenho outra ponte, certo? Né? Dessa mais moderna, agora mais atual, que tem, no lugar da fenda, tem uma espécie de material emborrachado, que é comum usar esse material hoje, uma tecnologia nova, para justamente resolver o problema da dilatação superficial, diária, certo? É uma superfície. Se é uma superfície, então está sofrendo dilatação em 2 dimensões. Então você tem aqui um material emborrachado aqui, veja que ele tem várias fissuras propositalmente, e essas fissuras podem aumentar, porque é um material mais diferente, é um tipo de borracha. E aí, isso aqui ajuda a manter a ponte estável, né? Em pontes antigas, como essa aqui do lado, ó, que vocês estão vendo aqui, que não tem esse material, para prevenir, vai abrindo-se uma fenda, né? E essa fenda vai aumentando cada vez mais, porque está aquecendo, recebe sol todo dia, certo? E esse calor excessivo vai fazendo quebras, rupturas, certo? Em cima da superfície. Vai rachando, né? Quebrando toda o calçamento. Então veja que esses exemplos que eu trouxe para vocês aqui são aplicações do dia a dia, certo? De área, de superfície nesse caso, ok? Vamos ver mais algumas aplicações que eu... Pronto, algumas imagens aqui legal, ó. Uma calçada toda quebrada, uma parede aqui com uma rachadura muito grande, tá vendo, ó? Só que é uma parede, é uma superfície, né? A calçada é o quê? Uma superfície. Então, veja que nesse caso aqui, ela se dilatou, o primeiro caso aqui, ó, tanto que praticamente a calçada não existe mais, né? Se quebrou toda, se partiu toda, por conta da dilatação. Como é calçamento, diferente de metal, né, que ele vai esticando, vai alongando a superfície, materiais como concreto, quando ele recebe muito calor, ele trinca e depois vai se afastando vai se quebrando, né? A mesma coisa que uma parede, que é uma superfície. Então, dilatação de superfície é muito comum, ok? Vamos para o próximo. Dilatação volumétrica. A última, que
e é mais raro de se ver, mas eu trouxe um exemplo aqui, uma imagem bem legal aqui, veja, olha, no primeiro caso aqui eu tenho uma esfera, veja, no estado frio, veja que ela passou pela argola de metal aqui, ó. E no segundo caso ela está quente, veja essa cor aqui vermelha, indica que ela foi aquecida de alguma maneira, e ela está bem quente. O que aconteceu com a esfera metálica? Ela se expandiu, ela aumentou o volume, né? Eu posso dizer que ela sofreu uma deformaçãozinha aí. E aí, como ela é esférica, veja que ela não consegue mais passar pela argola, né? Então ela fica presa no meio. Então aqui um exemplo clássico, né? Comum, para a gente comparar o que é uma dilatação volumétrica de uma dilatação superficial e uma dilatação linear, né? Então a volumétrica ela sofre, lembre, dilatação em três dimensões: comprimento, largura e altura, ou profundidade, né? Que é a mesma coisa. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido o resumão, certo? Sobre o que é dilatação, os três tipos de dilatações, tá? As principais aplicações que vocês vão encontrar aí em questões nos livros, em vestibulares, tá? E Enems. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, volte um vídeo aí com calma, olhe com calma, ok? Bom estudo para vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, certo? Para continuar recebendo as aulas aí de termologia e calorimetria. Um abraço.